Normalmente, quando se fala em sistema de justiça, a primeira pergunta que vem à mente é: quem cometeu o crime? Mas e se a pergunta mais importante for outra? Uma nova resolução no Brasil vem para virar essa chave. Vamos entender juntos como a Resolução 243 promete colocar a vítima no centro de tudo. Pois é, pensa só. Quando algo ruim acontece, o foco total vai para a investigação, para a busca pelo culpado, para o processo. Mas, e a pessoa que teve a vida virada do avesso? Por muito tempo, a vítima foi quase uma coadjuvante na sua própria história, uma figurante. Então, é justamente para preencher essa lacuna que surge a Resolução 243. Ela cria toda uma política nacional de proteção às vítimas. A ideia é tratar a vítima não mais como uma peça no processo, mas como a principal razão pela qual a justiça precisa agir. É de verdade uma virada de chave. Para a gente entender bem o impacto disso, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, essa grande mudança de foco. Depois, vamos ver quem é considerado vítima, que direitos novos são esses, como o Ministério Público vai atuar, o que significa uma justiça que vai além da punição e, por fim, qual o caminho daqui para frente. Vamos começar então pela mudança que talvez seja a mais radical de todas: uma troca de perspectiva. É como se o holofote, que ficava quase sempre em cima do autor do crime, agora virasse e jogasse luz em quem realmente precisa de apoio: a vítima. Olha, a diferença é da água para o vinho. No modelo antigo, a vítima era, muitas vezes, só uma fonte de prova, sabe? Uma testemunha. Com a Resolução 243, a coisa muda. Ela passa a ser vista como titular de direitos. As necessidades dela viram prioridade. A voz dela precisa ser ouvida e a reparação do dano, isso vira um objetivo central do processo. Ok, mas isso leva a uma pergunta super importante. Afinal, quem é considerado vítima, de acordo com essa nova política? E a resposta é bem mais ampla do que a gente costuma pensar. A própria resolução, lá no artigo 3º, já deixa claro: vítima não é só quem sofreu um dano físico ou perdeu um bem. O impacto emocional, o trauma psicológico, tudo isso é agora formalmente reconhecido como uma forma de dano que precisa de proteção e reparo. E essa proteção vai além. Os familiares, por exemplo, são reconhecidos como vítimas indiretas, porque, claro, eles também sofrem. Pessoas em situação mais vulnerável, como crianças e idosos, ganham uma atenção especial. E, o que é muito importante, a resolução reconhece que até comunidades inteiras podem ser vítimas. Pensa num desastre ambiental, por exemplo. Beleza. Agora que já entendemos quem é a vítima, vamos ver o que essa resolução garante na prática. É, de fato, uma verdadeira carta de direitos, pensada para dar uma proteção completa. O artigo 4º é o coração dessa história toda. Ele lista vários direitos, mas vamos focar em 3 que são especialmente transformadores: o direito à informação, à participação e, claro, o direito à reparação dos danos. Começando pela informação. Isso é sinônimo de poder, né? Acabou aquela história da vítima ficar no escuro, sem saber o que está acontecendo com o caso ou que tipo de ajuda pode procurar. A partir de agora, transparência não é um favor, é obrigação. E o artigo 8º vai além. Ele garante a participação ativa. Quer dizer, a vítima deixa de ser uma espectadora e passa a fazer parte do processo. Ter o direito de ser ouvida, de apresentar provas e ser avisada de coisas cruciais, como a liberdade do agressor, devolve um senso de controle sobre a própria vida. E aqui tem um ponto que é fundamental. Lá no artigo 9º, a proatividade. A busca pela reparação não é mais uma luta solitária da vítima. Agora, o Ministério Público tem o dever de agir em nome dela, buscando compensação por todos os danos, o material, o moral e o psicológico. Ok, tudo isso soa muito bem no papel, certo? Mas como garantir que esses direitos saiam da teoria e virem realidade? Bom, a resposta está no novo papel que o Ministério Público assume. É que a resolução não fica só na ideia, ela traz um plano de ação bem concreto. Isso significa criar centros de apoio especializados com psicólogos e assistentes sociais, significa treinar todo mundo de ponta a ponta para esse novo tipo de acolhimento. E até lançar um portal na internet com tudo explicadinho. É uma reestruturação de verdade. Agora, talvez um dos pontos mais inovadores seja este. A resolução entende que justiça não é só sinônimo de punição. Ela abre as portas para uma coisa chamada justiça restaurativa. A justiça restaurativa, que está lá no artigo 10, basicamente muda a pergunta. Em vez de perguntar só qual lei foi quebrada, ela pergunta qual foi o dano causado e como a gente pode, juntos, reparar isso.
É um caminho que foca no diálogo, na cura do trauma e em achar soluções que façam sentido para a vítima. E aqui tem um ponto que não se negocia. Nada disso pode ser forçado. A participação da vítima tem que ser 100% voluntária e consciente. A autonomia dela é a prioridade máxima. Afinal, a ideia é ajudar a curar e nunca, jamais criar um novo trauma. Para fechar, como garantir que toda essa mudança não seja só uma onda passageira? Vamos ver como a resolução planeja o futuro para criar um sistema de proteção que realmente se sustente. Essa política não é para ser algo estático. A ideia é usar dados para entender onde os problemas acontecem e como a gente pode prevenir. É para ter estatísticas e saber se a reparação está de fato acontecendo. E o mais importante, ela transforma a proteção da vítima numa meta estratégica, algo que precisa ser medido e melhorado o tempo todo. E a base para tudo isso não é nenhuma novidade, na verdade. Na verdade, é o pilar da nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana. A resolução não inventa a roda, ela só garante que esse valor, que é tão fundamental, seja aplicado na prática para quem mais precisa. No fim das contas, se a gente pudesse resumir tudo numa única e poderosa ideia, que vem do artigo 14, seria esta: fazer da vítima o foco número 1 da atuação institucional. Uma frase simples, mas com um potencial de transformação, nossa, gigantesco. E isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. Ao mudar o foco, que antes era quase todo na punição, e passar para o amparo de quem sofreu o dano, será que a gente está só reformando o sistema de justiça? Ou será que estamos, na verdade, mudando o próprio significado do que é fazer justiça na nossa sociedade?